Eu sou a Kelly, e centenas de pessoas se transformaram no meu cemitério. Em Charlotte, a noite não é apenas a ausência de sol. É um manto úmido que esconde quem a cidade prefere não ver. Aos 27 anos, eu já tinha aprendido que a sobrevivência nas esquinas é uma relação fria entre o medo e a necessidade. Eu não estava ali por escolha, mas por falta de saída, vendendo a única coisa que ainda me pertencia para pagar um teto que mal me protegia do relento. Naquela noite de inverno, estava mais frio que o normal, e o cansaço nas minhas pernas era um grito que eu tentava abafar. Quando aquele trailer encostou, eu não vi um monstro. Vi um homem grande, de ombros largos e mãos pesadas, que cheirava a fumo e óleo diesel. Ele se apresentou como Arthur, um homem que parecia carregar a mesma solidão que eu carregava. Ele me ofereceu o dobro do valor por algumas horas de companhia em seu terreno isolado. Minha intuição, geralmente afiada como uma navalha, falhou diante da promessa de uma noite quente e dinheiro no bolso. Então, eu entrei naquele veículo achando que estava garantindo o meu amanhã, sem saber que para ele eu não era uma mulher, mas apenas a matéria-prima de um banquete macabro. Eu estava ali, na esquina da terceira com a industrial, sentindo que meu corpo não me pertencia mais. Ele era apenas uma ferramenta de trabalho desgastada pelo frio. Aos 27 anos, a gente deveria estar planejando o futuro, mas ali, meu único plano era conseguir o suficiente para um quarto quente e uma refeição que não viesse de uma lata. Eu vi o trailer de Arthur antes de ouvir o motor. Ele se aproximou com uma lentidão predatória, mas na minha exaustão, aquela lentidão parecia cuidado. Quando o vidro desceu, o calor que escapou de dentro do veículo foi o primeiro sedutor. Arthur era um homem imenso, uma montanha de carne e barba grisalha que ocupava quase todo o banco do motorista. Ele não sorriu de imediato e isso, ironicamente, me trouxe uma falsa sensação de segurança. Eu estava cansada de sorrisos falsos e intenções escondidas sob dentes brancos. Ele tinha mãos grandes, calejadas, unhas sujas de graxa, o tipo de mão de quem trabalha com força bruta. Ele disse: "Está frio demais para uma moça como você estar aqui fora." A voz era grave, como se as cordas vocais dele tivessem sido lixadas pelo tempo e pelo fumo. Ele não me tratou como mercadoria nos primeiros minutos. Pelo contrário, ele ofereceu um cigarro, me deixou falar sobre como a noite estava morta e então fez a proposta. O valor era alto demais para ser ignorado. Daria para pagar 2 semanas de aluguel adiantado. Daria para eu sumir das esquinas por um tempinho. Minha mente, nublada pela sobrevivência, começou a gastar o dinheiro antes mesmo de recebê-lo. Eu aceitei e entrei no trailer. Enquanto nos afastávamos das luzes da cidade em direção aos galpões abandonados, que se tornam as únicas testemunhas, eu tentava manter a conversa leve. Arthur falava pouco. Ele dizia que tinha um pequeno negócio de alimentação, que trabalhava com carnes e que valorizava a qualidade do produto. Naquele momento, eu achei que ele estava falando de culinária, de trabalho duro, de uma vida simples, mas depois eu entendi que estava enganada. Então, o trailer parou perto de um galpão de madeira escura que parecia gemer sob o peso do vento. Não havia outras luzes e nem vizinhos por perto. Apenas o som do motor morrendo e o estalo do metal esfriando. Arthur desceu e deu a volta para abrir a minha porta. Ele foi gentil. Também estendeu a mão para me ajudar a descer.
e aquela mão que eu achei que seria um apoio, fechou-se com uma firmeza que me fez notar o quanto ele era de fato um homem forte. Olhei para o galpão e vi uma luz baixinha vindo de dentro. No pátio, só tinha pilhas de caixotes de madeira e alguns ganchos industriais enferrujados. O medo, que até então era apenas um leve desconforto, tornou-se mais intenso. Eu tentei brincar. Perguntei se ele guardava o tesouro dele ali dentro, mas Arthur apenas apontou para a porta aberta. O homem solitário e bruto tinha se tornado estranhamente focado. Eu atravessei o batente daquela porta, sentindo que estava deixando a luz do mundo para trás, entrando em um ambiente que parecia uma extensão da personalidade dele. Cinza, frio e funcional. Eu queria o meu amanhã, mas ali, naquele galpão que cheirava a serragem e produtos químicos, Arthur já tinha começado a agir como se eu fosse parte integrante de um processo que eu ainda não entendia. Assim que o batente da porta ficou para trás, o ar mudou. Não era apenas o frio, era uma densidade que parecia grudar na pele, um cheiro de ferro velho misturado a algo adocicado e enjoativo que eu tentei inutilmente identificar. O galpão era imenso, mas as sombras o faziam parecer pequeno. Ele acendeu uma luz amarelada e o que eu vi me fez dar um passo instintivo para trás. Sabe quando o corpo reconhece o perigo antes mesmo da sua mente processar o que está vendo? Não havia móveis de casa ali. Não havia o conforto que eu esperava de um encontro. O que havia eram mesas de metal galvanizado, longas e brilhantes sob a luz fraca, e uma série de ganchos que desciam do teto, balançando levemente com a corrente de ar que entrava pela porta que ele acabara de trancar. O som da chave girando foi como um tiro no meu peito. Eu tentei manter a voz firme, tentei rir, perguntei se ele trabalhava com reforma de trailers ou algo do tipo. Arthur não respondeu. Ele caminhou até um canto, retirou o casaco pesado e revelou um avental de borracha escura que já parecia moldado ao corpo dele. Ele se virou para mim e o homem rústico da esquina tinha sumido totalmente. Seus olhos, antes apenas cansados, agora tinham uma clareza assustadora. Ele começou a organizar ferramentas sobre a mesa de metal, facas de diversos tamanhos, serras manuais e ganchos menores. O som do metal batendo no metal ecoava pelo galpão vazio, marcando os segundos da minha liberdade que escorria por entre os dedos. Sempre prefiro as que têm saúde. O resultado é melhor, ele disse, a voz agora desprovida de qualquer fingimento de cortesia. O pânico finalmente quebrou a barragem da minha negação. Eu comecei a falar rápido, a dizer que tinha esquecido algo no trailer, que não estava me sentindo bem, que ele podia ficar com o dinheiro, mas eu precisava ir embora. Arthur deu um passo em minha direção. Ele se movia com a confiança de quem conhece cada centímetro daquele matadouro improvisado. Eu corri para a porta, gritei, arranhei a fechadura que não cedia. Ele me alcançou antes que eu pudesse gritar pela segunda vez. A mão dele fechou-se em volta do meu braço com a força de uma prensa industrial. Eu lutei. Usei toda a força que os anos de rua tinham me dado, mas contra os 120 quilos de Arthur, eu era nada. Ele me jogou contra a mesa de metal, e o frio do aço em contato com as minhas costas foi o choque final de realidade. Eu olhei para cima e vi os ganchos pendurados. Eles não eram para carga. Eles tinham o tamanho exato para sustentar algo do meu peso. Não desperdice energia, ele murmurou, enquanto retirava um pedaço de corda grossa de um gancho na parede. Eu implorei. Inventei que tinha um filho esperando por mim. Gritei por Deus,
mas Arthur parecia surdo a qualquer som que não fosse o da própria respiração metódica. Ele começou a amarrar meus pulsos e a cada volta da corda, eu sentia que uma parte da minha identidade era apagada. Eu não era mais a mulher que vendia o corpo para sobreviver. Eu estava me tornando um item em uma lista de tarefas dele. Eu vi, pelo canto do olho, um moedor industrial fixado na extremidade da mesa. Estava limpo, impecável, mas o balde plástico logo abaixo dele tinha manchas que o sabão nunca conseguiria remover totalmente. O horror começou a se desenhar na minha mente, mas era tão absurdo, tão além da maldade humana comum, que meu cérebro ainda tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez ele fosse apenas um torturador. Talvez ele quisesse me manter ali por dias. Mas quando ele pegou uma das facas e começou a testar o fio no polegar olhando para mim com curiosidade, eu percebi que para Arthur, eu não era um ser humano para ser quebrado. Eu era apenas algo a ser processado. Eu estava no fim da linha de montagem. E ele era o mestre de obras de um pesadelo que eu nunca conseguiria contar para ninguém. O silêncio do galpão era interrompido apenas pelo som da faca sendo afiada contra a pedra. Aquele som metálico parecia marcar os últimos batimentos do meu coração. Eu estava presa àquela mesa de aço, sentindo o frio do metal roubar o resto do calor que meu corpo ainda insistia em produzir. Arthur não falava. Ele não sentia necessidade de insultar ou de explicar. O seu silêncio era a parte mais aterrorizante. Era o silêncio de um predador que já não vê a presa como um ser vivo, mas como uma tarefa a ser concluída. Eu lutei com cada força que me restava. Tentei romper as cordas até sentir a pele dos meus pulsos se rasgar e o sangue quente escorrer pelas minhas mãos, mas as amarras eram profissionais. Arthur se aproximou e por um breve segundo, nossos olhos se encontraram. Eu procurei por um sinal de raiva, de piedade, de qualquer emoção humana que eu pudesse usar para negociar, para implorar, para despertar um pingo de hesitação. Mas havia absolutamente nada. O que eu vi naquelas pupilas opacas foi apenas indiferença. Ele não queria o meu corpo para prazer. Ele o queria para o seu negócio. Naquele momento, a verdade começou a emergir do fundo da minha mente como um monstro saindo do pântano. Eu não era uma vítima de um estuprador. Eu era o gado em um matadouro. Ele colocou a mão sobre o meu peito para sentir a estrutura da minha caixa torácica. Coração forte, ele murmurou para si mesmo, como um elogio a uma peça de motor. Eu comecei a chorar. Chorei sem esperança, mas ainda implorando por uma vida que ele já considerava encerrada. Eu falei sobre a minha mãe, sobre a casa que eu nunca tive, sobre o sol que eu queria ver na manhã seguinte. Ele apenas pegou um pano grosso e o pressionou contra a minha boca para abafar os gritos. Ele não queria o barulho porque o barulho atrapalhava a precisão do seu corte. O terror atingiu o ápice quando ele ligou uma serra elétrica. O som da serra rasgou o galpão e o cheiro de ozônio e óleo de motor preencheu o ar. Eu estava realmente no fim da linha. Meus pensamentos se tornaram fragmentos. O cheiro de café da manhã de quando eu era criança, o sorriso da minha mãe, a sensação de um abraço que eu não recebia há anos. Então ele se posicionou atrás da minha cabeça. Senti o peso das suas mãos enormes segurando meu rosto. Eu fechei os olhos, tentando me transportar para qualquer outro lugar, para qualquer outra memória que não fosse aquele galpão cinza. Eu queria que o meu último sentimento em vida fosse algo bonito, mas a última coisa que senti foi o choque brutal do metal contra a minha carne. Não houve tempo para processar a dor.
Apenas um clarão e a sensação de que eu já não pertencia mais a esse mundo. O ar, que eu tanto lutei para manter, simplesmente parou de ser necessário. A escuridão não veio como um inimigo, mas como um alívio, transformando meu medo em um silêncio absoluto e eterno. Eu já não sentia a pressão no meu pescoço, mas sentia a estranha sensação de uma consciência sem corpo flutuando sobre aquele galpão frio. O silêncio que se seguiu à minha morte foi interrompido apenas pelo som do rádio que Arthur ligou. Uma música country antiga, arrastada, que parecia zombar da tragédia que acabara de acontecer. Com a mesma calma de quem desmonta uma peça de carga, ele começou o seu trabalho de açougueiro. Arthur não era um amador. Com certeza ele já tinha feito isso antes com outras pessoas. Com facas que cortavam o ar como se fosse seda, ele desfez o que eu era. Meus braços, minhas pernas, as curvas que um dia foram o meu orgulho e a minha moeda de troca. Tudo foi separado e empilhado. Depois, ele ligou o moedor industrial e misturou o meu corpo com grandes pedaços de carne de porco. O sangue se misturava, as fibras se entrelaçavam e em poucos minutos eu já não era mais uma pessoa. Eu era uma massa vermelha, pronta para ser temperada. No dia seguinte, Arthur montou sua pequena barraca de churrasco na beira da estrada, com um letreiro escrito à mão que prometia o melhor hambúrguer da região. O cheiro que subia da chapa quente era estranhamente convidativo. Era um perfume defumado que atraía caminhoneiros cansados, famílias em viagem e trabalhadores locais. A tensão aumentou quando o primeiro cliente mordeu o hambúrguer. Um homem de meia idade, com o uniforme de uma transportadora, limpou a boca com um guardanapo de papel e disse: "Que hambúrguer gostoso!" Cada mordida era um pedaço da minha história sendo consumido por estranhos que nunca saberiam meu nome. Eu estava sendo distribuída em bandejas de papel, mastigada por dentes indiferentes e elogiada por paladares que buscavam apenas saciar uma fome momentânea. Eu não tive um túmulo para onde minha mãe pudesse levar flores. Eu não tive uma lápide com as datas do meu início e do meu fim. Meu destino final foi o estômago de uma cidade que sempre me ignorou quando eu estava viva nas esquinas. Eu fui consumida pelo mundo, desaparecendo célula por célula dentro de corpos alheios. Arthur limpou a chapa ao final do dia, contou as notas de dólar e olhou para o horizonte com o mesmo vazio de sempre. Eu venci o medo, eu venci a dor, mas não pude vencer o esquecimento. Agora, eu sou apenas o segredo que centenas de pessoas carregam dentro de si, sem nunca suspeitar que por um breve momento elas se tornaram o meu cemitério. Eu sou a Kelly. E isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no rastro de sangue deixado por Joe Metheny, um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos. Entre meados dos anos 90, na cidade de Baltimore, Maryland, Joe Metheny utilizou sua força física descomunal e seu trabalho como motorista de caminhão para caçar aquelas que ele considerava alvos fáceis, mulheres que viviam nas margens da sociedade, lutando contra o vício e a pobreza. Diferente de outros criminosos que buscavam prazer sexual, Joe não era movido por sentimentos comuns. Ele tinha um vazio no lugar do coração e um ódio profundo por tudo e por todos. Após ser preso em 1996, ele confessou algo que embrulhou o estômago do mundo. Ele não apenas tirava a vida de suas vítimas, mas as tratava como se fossem apenas mercadoria. Ele abriu uma barraca de churrasco na beira da estrada e misturou a carne das mulheres que matava com carne de porco e de boi, vendendo hambúrgueres para pessoas que estavam apenas de passagem.
Em seu depoimento mais assustador, ele disse friamente: "A carne humana tem um gosto muito parecido com a de porco. Se você misturar bem, ninguém nota a diferença." Joe Metheny foi condenado à prisão perpétua e morreu em sua cela em 2017, levando consigo o segredo de quantas pessoas realmente consumiram, sem saber, o ingrediente mais macabro de sua culinária. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.